Eu recebi uma mensagem de um protestante atacando a fé católica referente ao crucifixo. E eu venho trazer aqui uma argumentação sobre isso. Para deixar também um esclarecimento para os católicos, para que possam saber responder os ataques dos protestantes. Muitos católicos têm dúvida de como responder esses ataques referente ao crucifixo. E um protestante chegou a comentar em um dos meus vídeos da seguinte maneira: o católico, ele carrega um Jesus morto, um Jesus pregado em uma cruz, colocando no peito como um amuleto supersticioso de proteção. Queridos, eu tenho aqui algumas coisas para esclarecer para os protestantes. Primeiro, nenhum católico acredita que Jesus ainda esteja pregado e morto na cruz. O fato de termos um crucifixo não quer dizer que acreditamos que Jesus esteja morto. Nós acreditamos, inclusive, no credo rezado pelos católicos, existe claramente a fé que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, por que os católicos têm Jesus, aqui a imagem de Jesus Cristo na cruz? Vamos aqui a alguns esclarecimentos bíblicos, certo? Eu estou aqui com a palavra de Deus em minhas mãos, e lá em João 3,14, inclusive eu já gravei sobre isso aqui. Em João 3,14 diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Como foi que Moisés levantou a serpente no deserto? Ele colocou uma imagem em uma haste, como se fosse um crucifixo. Isso está lá em Números 21, a partir do versículo de número 4. Então, assim como Moisés fez, tem que ser feito com Jesus. Mas isso não é suficiente para o protestante entender o porquê que temos a imagem de Jesus crucificado. Em 1 Coríntios 1,18 diz que a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Certa vez eu conversando com um conhecido meu que se diz evangélico, eu falei sobre o crucifixo, ele dizendo que não acreditava naquele Deus morto que estava ali naquela imagem, ele apontando para um crucifixo. Eu disse, eu também não acredito que Deus esteja morto ali, mas aquela imagem serve para nos recordar do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. E nenhum católico, ele anda adorando o objeto. Nós adoramos o que está no mistério da cruz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Aprendam isso. E eu perguntei para esse meu colega: querido, quando você vê um crucifixo como esse, você lembra de quem? Do Michael Jackson? Da Lady Gaga? Você lembra da Anitta? Não. Você lembra de Jesus Cristo. Mesmo você dizendo que não acredita que devemos utilizar imagens, mesmo você dizendo que não gosta de imagens, quando você olha para um crucifixo, você lembra sim de Jesus Cristo. Entenda que há uma comunicação aqui nesta imagem. Que comunicação é essa? A entrega de nosso Senhor Jesus por cada um de nós. É justamente o que está aqui em 1 Coríntios 1,18. A linguagem da cruz. Veja só, a comunicação. Aqui há uma linguagem, não é? Uma imagem também é uma forma de expressão. Então aqui há uma linguagem. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que foram salvos, para nós é uma força divina. Quando olhamos para o crucifixo, lembramos do amor de nosso Senhor Jesus. Olha só o que diz também aqui na Sagrada Escritura, em 1 Coríntios, do 22 ao 23. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Nós pregamos Cristo crucificado. Mas para aprimorar mais ainda a minha argumentação, eu vou aqui pegar a Sagrada Escritura em Gálatas. Você pode pegar em Gálatas capítulo de número 3, do versículo 1. Aqui no versículo 1 diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós
ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Aqui está dizendo que foi apresentada aos Gálatas a imagem de Jesus Cristo crucificado. E é porque tem gente que diz que não fala de imagens do Novo Testamento. Está aí, né? Foi apresentada aos Gálatas a imagem de Jesus Cristo crucificado. Então é por isso, protestantes, que nós temos imagens de Jesus crucificado. Não estamos dizendo que ele ainda está crucificado e que ele está morto. Acreditamos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas a imagem é sim uma forma de se comunicar, é sim uma pregação em silêncio. Nós temos a imagem do crucificado para lembrar do que ele fez por amor a nós. E saiba que o demônio odeia a imagem de Jesus crucificado. É tanto que os exorcistas utilizam muito o crucifixo. E eu vou relatar aqui uma situação muito interessante, e aqui podemos identificar o porquê que os protestantes, né, repudiam a imagem de Jesus crucificado. Veja só o que Lutero escreveu. Veja só. Vou colocar aqui de forma bem clara para vocês, né? Ele escreveu assim: ao nome de Jesus Cristo eu tremia dos pés à cabeça quando eu estava no monastério. Era tão inimigo de Cristo que, se visse uma escultura ou pintura que o representasse pregado na cruz, me aterrorizava, de modo que fechava os olhos e preferia ver o demônio, preferia ver o diabo. Veja só que quem tem medo da cruz é o diabo. Lutero, então, dominado pelo espírito maligno, ele não aguentava olhar para uma imagem de Jesus crucificado e fechava os olhos, preferindo ver o diabo. Tá vendo só? A raiz do ódio do protestantismo contra a imagem de Jesus na cruz, né? Não é só a questão de Êxodo 20 que eles distorcem, né? Em Êxodo 20 vai proibir imagens de ídolos, né? E não imagens sagradas, até porque Deus não é contraditório. Em Êxodo 25:18 ele manda fazer imagens, e lá em Êxodo 30 diz que existiam objetos santíssimos que, quando algo tocava nesses objetos, era santificado. Veja só o poder que existe nas imagens sagradas. Então, meus irmãos, eu estou respondendo esse comentário desse protestante. Já comprou o nosso estudo bíblico respondendo aos protestantes? Então entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp. Nós temos promoção aí para você que ainda não comprou, e saiba que o preço é muito acessível, tá certo? Entre em contato conosco, preço a partir de R$15, você já consegue comprar algum material nosso para você fazer o seu estudo bíblico dentro da sua casa, em paz, lendo a Sagrada Escritura e aprendendo a defender a fé católica. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles. Daniel Silveira Fonteles. Tá certo? Me segue lá. E também peço a você que pode contribuir financeiramente com nossa missão. Está aqui na tela do seu celular aí, do seu computador, sei lá onde é que você está assistindo, né? Tá aí no seu vídeo a conta para você contribuir com a nossa evangelização. A gente conta com a sua ajuda e temos a campanha de R$1 apenas. Você depois faz um Pix de R$1, certo? Ajuda muito. Se cada um fizer, a gente consegue a manutenção dos nossos equipamentos e dos nossos trabalhos caritativos também. Muito obrigado a todos pelo apoio, e aí está mais uma resposta aos ataques protestantes. Compartilhe o máximo que você puder. Salve Maria, até a próxima.